Boa tarde, meu povo! Estamos aqui direto da fazenda para dar nossa aula de geometria analítica. Bom, nesta aula de hoje a gente vai falar sobre a distância entre ponto e reta. A gente vai utilizar para caracterizar as posições relativas entre reta e circunferência. Bom, mas primeiro passo para a gente poder entender a posição que uma reta pode ter em relação a uma circunferência é estudar essa parte da teoria entre a distância de um ponto a uma reta. Vamos lá? Beleza! Bom, sempre que eu quiser mensurar a distância entre um ponto e uma reta, eu vou lembrar que de todas as distâncias possíveis que eu posso mensurar entre o ponto e uma reta, existe uma que produz a menor distância. Dado uma reta, um ponto P, eu poderia pensar em calcular essa distância aqui, poderia pensar em calcular essa distância. Tem várias distâncias, que é uma distância D1 e uma distância D2. Porém, a que produz a menor distância é aquela que faz justamente uma projeção ortogonal sobre a reta. O que significa projetar ortogonalmente sobre a reta? Eu vou olhar um ponto sobre essa reta de forma que o segmento que une esse ponto até este forma um ângulo de 90 graus. Então, essa é a menor distância possível. A menor distância possível de um ponto a uma reta é um segmento ortogonal à reta. Olha que bacana, olha. Qualquer outro segmento que eu traçar e tentar dizer que é uma distância, ele será uma hipotenusa de um triângulo retângulo. E a hipotenusa do triângulo retângulo é o maior lado de um triângulo. Então, nada mais certo que considerar uma medida que seja um cateto desse triângulo. No caso, então, a projeção ortogonal sobre a reta. Essa é a menor distância de um ponto a uma reta. Qual que é a maneira que eu tenho para calcular a distância entre um ponto e uma reta? Esse ponto, ele vai ter duas coordenadas que a gente vai batizar como x0 e y0, que é um ponto genérico da reta, fora da reta. Um ponto genérico, um ponto qualquer, x0 e y0, valores quaisquer que a gente vai poder assumir de acordo com a questão. Essa retinha, nós sempre vamos considerá-la com uma equação geral da reta, tá? Sempre na forma geral. Então, a equação ax mais by mais c igual a zero. Bom, eu mudei um pouco essa notação, porque a gente usava as letras minúsculas A, B e C para definir uma equação geral. Eu estou colocando as letras maiúsculas para que não tenha confusão com o centro da circunferência, que a gente vai usar essa teoria para a circunferência. Então vamos agora adotar essas letras maiúsculas. A distância do ponto P à reta R, então essa daqui é a distância do ponto P à reta R. Com essa simbologia, ela vai ser utilizada por essa fórmula bonitinha. AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha, nessa equação do lado esquerdo, antes da igualdade igual a zero, eu troco o x e o y pelo x e o y do ponto. AX0 mais BY0 mais C. Como esse resultado é um ponto, como esse ponto é um ponto fora da reta, se o ponto estiver acima da reta, como no meu desenho, essa continha dá positivo. Mas caso esteja abaixo da reta, essa continha dá negativo. Daí o módulo, que eu estou querendo calcular uma distância, distância é uma medida positiva. A gente usa o módulo para isso. No denominador, é a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. A e B são os coeficientes do x e do y, respectivamente, da minha equação geral da reta. Tudo bem? Então essa é a maneira que a gente tem para poder calcular a distância entre um ponto e uma reta de acordo com a minha fórmula que está lá e essa fórmula que eu acabei de escrever. Eu não vou demonstrar essa fórmula aqui, demonstraria para vocês caso estivesse em sala de aula, mas aqui ela demanda um tempo e um espaço melhor no quadro, então não é o nosso objetivo, tudo bem? Bom, vou apagar essa fórmula, vou apagar esse desenho, para que a gente possa usar a fórmula e fazer um exemplo. Vamos lá.
Calcule a distância do ponto P de coordenadas 0 e 5 à reta 3x mais 4y menos 15 igual a 0. Então eu vou calcular aqui, eu vou colocar a fórmula de novo. A distância do ponto P à reta R é o AX0 mais o BY0 mais C, que é a expressão da equação geral, dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Bom, o nosso ponto P dessa questão é o ponto P de coordenadas 0 e 5. E a nossa equação da reta é o 3x mais 4y menos 15 igual a 0. Então vamos lá substituir na nossa fórmula. Aqui vai ficar o A maiúsculo, ele é o 3. E o B maiúsculo, ele é o 4. Tem que estar nessa ordem. Primeiro o x, depois o y, depois a constante que não depende de x nem y. Aquela estética que discutimos em sala de aula. Bom, aqui vai ficar 3 x0. x0 é o 0 e o y0 é o 5, que é o x0 e y0 do ponto fora da reta. Então ficaria 3 vezes 0 mais 4 vezes o valor do y0, que é 5, menos 15. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa expressão do lado esquerdo e substituímos o x por x0 e o y por y0, que é as coordenadas do ponto que eu quero averiguar a sua distância reta. No denominador, fica a raiz quadrada do a ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então, em cima, 3 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20, 20 menos 15. Então fica 20 menos 15 em cima. Embaixo está ficando a raiz quadrada do 9 mais 16, que dá 25. Em cima, 20 menos 15 dá 5, 5 positivo. Então eu já posso tirar o módulo. Embaixo, a raiz quadrada de 5 é 5. Então fica 5 dividido por 1, que dá 1. 5 dividido por 5, que dá 1. Ou seja, a distância do ponto P à reta R é igual a 1. Calculamos aí a distância desse ponto P àquela reta dada pelo exemplo. O que fica a dica para vocês é: o numerador é a substituição de x e y pelo x e y do ponto. E a conta sai naturalmente. É como se a gente estivesse considerando, só vou apagar aqui. Vou apagar aqui o resultado. É como se a gente estivesse considerando o seguinte. Eu olho para esse lado esquerdo como uma função de duas variáveis. Função que depende de x e de y. Dado por 3x mais 4y menos 15. Eu olho para essa função. E nessa função, eu calculo o f do x0, que é o 0, e o y0, que é o 5. Então, onde tem o x, onde tem o y, eu troco por 0 e por 5. Então, fica 3 vezes 0, mais 4 vezes 5, menos 15. E o resultado disso aqui a gente viu que deu 5 positivo. E substitui lá. É uma maneira de olhar essa expressão. O que aparece lá em cima é uma função de duas variáveis, ao qual você vai substituir e calcular o módulo depois do resultado. Tudo bem? Vou dar uma pausa aqui. Fica sentado, vai no banheiro, correndo, que eu já volto com um outro exemplo de distância entre ponto e reta. Até mais. Ou, até agora, tô chegando.